Tudo bem, né? Podemos assentar. Louvor maravilhoso, né? As crianças vão sair agora, né? Irmãos, queria que você tivesse uma oportunidade um dia de ver daqui para lá. É fantástico. Gestos, ações, coisa mais linda que é. Mas esse louvor é sincero? Esse louvor é realmente com santidade, conforme diz a palavra? Sabe, hoje estava meditando nesse sermão e o tema da devocional tem sido sobre santidade, né? Está fazendo é sobre santidade. Eu nunca produzi tanto material para a igreja como nós estamos produzindo ultimamente, né? É interessantíssimo isso. E isso quando eu olho para a igreja, quando eu olho a posição da igreja, como eu falei para vocês, né? É muito interessante. E Eclesiastes e Isaías estão falando comigo de uma forma sobrenatural. Sobrenatural, que vocês não imaginam. Ontem a palavra falou muito comigo, mas Eclesiastes foi diferente. E olha que nós já lemos esses capítulos várias vezes na vida. E a palavra, irmãos, é o termo do sermão hoje, né? É a palavra como instrumento de santificação e correção. Nós vamos falar com vocês sobre isso, para que nós possamos tomar os posicionamentos espirituais nossos, para que nós possamos ter ferramentas. Quando o Anderson, aspirante Anderson, estava louvando um louvor maravilhoso hoje, falando sobre a nossa condição de encontrar Jesus. Sabe, ele falou isso em algumas palavras, a nossa condição para encontrar Jesus. Hoje nós temos vinhos novos aí, né, desigrejados e um monte de coisa. Mas por que isto? Até estava vendo algumas coisas aí sobre a palavra hoje, não existe mais. E o seu cumprimento, então, nem se fala. Irmãos, nós somos um dos poucos remanescentes no Brasil que ainda faz esse tipo de culto. Ainda prega assim, que mantém as raízes do evangelho puro e simples. E nós precisamos entender isso, que choro e lágrimas não vão realmente tocar no coração de Deus. O que toca o coração de Deus, pastor? É a obediência à sua palavra. O que toca o coração de Deus, pastor? É o arrependimento verdadeiro. É o testemunho que nós temos que dar. Sabe, Deus, ele tem nos dado, irmãos. Hoje nós resolvemos um problema que mais ou menos um ano que nós estávamos tentando solucionar e não conseguia. E essa semana nós resolvemos um problema financeiro. E Deus abençoou. Por quê? Porque era uma vergonha para nós isso. Nós conseguimos resolver esse problema. Irmãos, eu quero dizer algo para vocês que tudo, irmão, mas tudo, qualquer coisa da minha vida, da vida da minha família, não é isso? Que a gente sabe que vai impedir alguém de conhecer Jesus, a gente encerra, porque é mau testemunho. Então, irmão, nós temos esta visão. Por isso que eu digo, eu e minha casa, nós servimos ao Senhor. Porque qualquer coisa, irmãos, que tenta envergonhar o Evangelho ou envergonhar o nome de Cristo, nós tiramos de nossas vidas. Por quê? Porque, parafraseando Paulo, né, que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A igreja, irmãos, é uma extensão da minha casa. Mas eu não preciso ser cristão 24 horas dentro da igreja. Eu preciso demonstrar que sou cristão fora da igreja. Porque lá nós estamos rodeados por uma multidão de testemunhas. Por
isso que é tão importante, irmãos, o pastor ensinar a palavra, né? E não é só ensinar, é viver a palavra no meio de tantos escândalos por aí. E nós precisamos entender isso. Foi uma palavra na sexta-feira ontem maravilhosa. Ontem nós falamos semana passada sobre fé. Ontem nós falamos sobre doutrina bíblica, né? E hoje nós vamos falar sobre a palavra. Porque a palavra, irmãos, ela não tem inventar. É a palavra, ou não é, tanto, irmãos, que os testemunhos que nós estamos vendo, simplesmente que as pessoas estão lendo a palavra, são fantásticos. Você que não está lendo, você que não lê, você perde. Mas sempre eu digo que é uma opção sua fazer isso. É uma opção de cada um nós fazermos o que bem entendemos. Porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. E você sempre vai escutar o pastor Rios falar isso. Por quê? Porque é livre-arbítrio. E nós temos que entender isso. Por favor, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 26. Efésios capítulo 5, versículo 26. O tema é a palavra de Deus como instrumento de santificação e correção. Amém? A fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, estamos aqui para pregar Teu Evangelho, a Tua palavra. Senhor, que o Senhor venha fazer algo maravilhoso e sobrenatural. Me abençoe, Espírito Santo. Me inspire, Senhor amado, que não fale nada de mim. Repreenda todo o mal de nossas vidas. Senhor, que repreenda agora todo o espírito imundo, agora deste lugar, para que as pessoas possam ter liberdade de decidir o que querem. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus tem um papel central na nossa santificação e correção. E é através dela que somos moldados à imagem de Cristo. Lembra a questão do vaso do oleiro, que a pastora pregou muito bem? O objetivo, irmãos, é encorajar a igreja a pregar a palavra de Deus com fidelidade, reconhecendo o seu valor para ensinar, corrigir e exortar. Porque, irmãos, a palavra de Deus ela é para isso, é para nos ensinar a andar nos seus caminhos. A palavra de Deus, como agente de santificação, ela é fundamental para nossas vidas. Quer ver algo interessante? Por favor, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Então, irmãos, a palavra ela é como agente de santificação para nós. É um caminho de santificação. Santificai-vos pela tua verdade, e a tua palavra é a verdade. Então, irmãos, se a palavra é um caminho de santificação, como está o meu proceder? Como está o meu proceder? Como está o meu agir? Eu estou separado da pornografia? Eu estou separado do adultério? Eu estou separado da arrogância? Eu estou separado de qualquer coisa que infringe as leis de Deus? Se a palavra ela não penetrar na minha vida, ela não vai ser agente de transformação. Se eu não tenho contato com a palavra, ela não vai ser um agente de santificação na minha vida. E nós não vamos ter nem fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, se nós temos, irmãos, a opção de ser purificados, e não tem, irmãos, ser purificado através do quê? E que idade nós temos que nos purificar? Desde jovens. Por favor, Salmo 119, 9. Glória a Deus. Salmo 119, 9. Não João, a isto. Como pode um jovem conservar-se puro o seu caminho? Vivendo de acordo com a palavra. Então,
se a palavra é um agente de santificação, de separação entre nós e o pecado, então, irmãos, a palavra, ela simplesmente, nós desde jovens, nós temos que observar e viver a palavra. Pastor, peraí, então para mim me manter puro, afastado do pecado, é a palavra? Sim, é a palavra. Mas e se eu não quero a palavra? Aí é impossível o jovem, a mulher, o homem, o idoso se manter livre. Por quê? Porque é a palavra que vai dar uma direção para nossas vidas. Aleluias! Se eu não tenho, se eu não observo, se eu não ando conforme a palavra, eu não consigo me santificar. Não é o pastor Wilson que está falando, mas a própria palavra. E, irmãos, olha o que a palavra faz na vida do homem. Olha o que a palavra faz, não adianta você dizer, eu não consigo, não existe isso de eu não consigo na presença de Deus. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Paulo disse isso quando estava numa condição horrível. E hoje, as pessoas falam que não conseguem para perpetuar o seu pecado. Quando você é exposto à palavra, por favor, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Abra a sua Bíblia e marque na sua Bíblia esse texto, por favor. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, capaz de penetrar ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber as intenções do coração do homem. Olha, irmãos, quando você é exposto à palavra, é separado pecado, santidade. Se você anda ainda em pecado, em falta de santidade na tua vida, falta a palavra na tua vida. Aí você está andando em jugo desigual. E o que é um jugo desigual? É o santo andando com o profano. Por isso que eu digo, eu vou te dar ferramentas para que você possa vencer. Ou simplesmente para você dizer, eu não quero isso não serve para mim. Irmãos, a palavra de Deus é o principal instrumento que o Espírito Santo usa para nos santificar. Ou seja, nos separa do pecado e nos aproxima de Deus, assim como a água limpa. O corpo, a palavra purifica a nossa alma, lavando-nos das impurezas do mundo. Por isso a santificação é um processo contínuo, e quando mergulhamos na palavra, mais nos tornamos semelhantes a Cristo. Aleluia! Então, se você não tem o hábito de meditar na palavra dia e noite, você não tem como ser semelhante a Cristo. Não existe isto. O jugo desigual, o santo andando com o profano, não existe. Não existe isto. E anote essa frase que eu vou ler para você aqui. Devemos buscar a santificação diária por meio da leitura, meditação e prática da palavra, permitindo que ela transforme o nosso caráter. Se você não tem o teu caráter transformado, você vai continuar no pecado, você vai continuar na arrogância, você vai continuar fazendo as maiores coisas horrendas, e você vai achar que está certo, que você é dona do seu nariz. E está certo, cada um é dono do seu nariz. Mas o interessante, você não pode dizer o que Paulo fala, vivo que eu sei que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando nós somos limpos pela palavra, é água. Se nós não temos o hábito de ler a palavra, irmãos, é maravilhoso ler a palavra de Deus. Nossa, a gente para quando está lendo, né, pastora Neiva? Puxa, o que é isso aqui? Eu nunca tinha visto. Porque ela transforma
todos os dias. E às vezes quando nós estamos conversando numa roda e você não tem um hábito de ler a palavra, você fica boiando o que está acontecendo. Olha, maravilhoso. O aspirante Anderson falou assim: pastor, a palavra de ontem foi o que eu fiz a prova na faculdade de teologia. Tudo que o senhor falou sobre o assunto de ontem, sobre revelação. Irmãos, hoje nós temos as pessoas que são meninas, são meninos na palavra, são neófitos na fé e acham que erguer o braço está tudo certo. Não! Qualquer um ergue os braços, mas aquele que dobra o joelho, aquele que lê a palavra, ele é levado aos céus. Não os seus braços, mas a sua alma é levada aos céus. O seu pedido o Senhor escuta, não os seus braços, mas a oração que sai da sua boca. Sabe por quê? Porque há poder nas palavras do Senhor. Mas você prefere levantar os braços? É muito fácil levantar os braços, mas é difícil ler a palavra. E nós devemos, irmãos, ter a palavra de Deus como ensino e doutrina para nossas vidas. Por favor, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Marque na sua Bíblia. Estou te dando ferramentas para você vencer. Estou te dando ferramentas para você prosperar. Estou te dando ferramenta para o teu relacionamento. Se você tem um relacionamento com pessoas que não lêem a palavra, fuja. Se você tem relacionamento com pessoas que não amam a Deus, fuja. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Irmãos, a palavra, como que você vai saber a maneira certa de viver se você não tem o hábito de meditar na palavra? Por favor, Salmo 1, 1 e 2. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, a sua plena satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Irmão, se você não está meditando na palavra, você está na reunião de zombadores. Como que você vai saber que você está errado se você não tem o hábito de ler a palavra? Impossível. Porque eu preciso de uma direção. Eu preciso de uma direção. Você já se pegou pecando contra o Senhor? Vou te falar o seguinte. O Senhor não terá ninguém por inocência se você aprendeu que algo é errado e você pratica e diz: Jesus vai me perdoar. É pecado premeditado isso. Se você não sabe. Não sou eu que falo, irmãos, é a palavra. Então, irmãos, quando nós lemos em Timóteo, que aí toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensino. Quem crê na palavra de Deus aqui? Você a pratica? Você a pratica? Ou você só levanta a mão para o céu no culto? Temos que praticar a palavra. Worship. Parece Dragon Ball Z, né? Já assistiram? Eu assistia quando era fã. Irmãos, te estou dando ferramenta para você dizer: eis minha casa, serviremos ao Senhor. Estou te dando ferramenta para que você diga: Satanás, saia da minha família. Estou te dando ferramenta para dizer: eu quero ser afastado do pecado. Mas é impossível nós termos essa ferramenta se nós não amamos a palavra de Deus. E se nós não amamos, temos dificuldades com a palavra de Deus, nós vamos ter dificuldades de mudança.
Por quê? Porque nós não vamos sofrer repreensão dela e muito menos nós vamos ter a instrução de justiça segundo 2 Timóteo 3,16. Por favor, abra para mim Provérbios capítulo 6, versículo 23. Porquanto o mandamento é lâmpada, ensino e luz. As advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Irmãos, mandamento é lâmpada. A instrução é luz. E a repreensões e correções são o caminho para a vida. O pastor não pode falar isso. O meu líder não pode falar isso aqui. Tudo bem que eu gosto de pecar. Tudo bem que eu gosto de pornografia. Tudo bem que eu sou orgulhoso. Tudo bem que eu não respeito as pessoas. Mas ninguém pode falar isso comigo. A igreja do século 21, irmãos, é uma igreja Nutella. Enquanto os cristãos do primeiro século, cheios do Espírito Santo, enchiam as arenas com leões e eles, glória a Deus. Não é preciso mais fazer isso, irmãos, porque eles pavimentaram o nosso caminho. Eles deixaram escrito a maneira certa de conduzir a nossa vida. E a maneira certa de conduzir a nossa vida é olhar para as Escrituras e dizer: Senhor, muito obrigado, seguirei isso aqui. Não porque o Senhor manda, porque é verdade para a minha vida. Como está a sua vida? Como está a vida da sua família? Você está curado? Você tem pecado de estimação? Irmãos, eu não quero te julgar e não estou te julgando. Não estou te julgando, irmãos. Muito pelo contrário. Você não vai achar um sermão do pastor Rilson julgando as pessoas. Mas você vai encontrar vários sermões do pastor Rilson dizendo que adultério continua sendo pecado, que fornicação continua sendo pecado, que roubo continua sendo pecado, que mentira continua sendo pecado. Isso sim. Agora, se você gosta de praticar isso, eu te respeito. Para mim não serve. Irmãos, a Bíblia ensina que nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E uma pergunta que não quer calar: como está o seu relacionamento com Deus? Por favor, apóstolo Paulo, na carta de Roma, capítulo 15, versículo 4. Glória a Deus. Porquanto tudo foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, proveniente das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Aí, irmãos, o apóstolo Paulo dizendo que foi deixado escrito para mim e para você. Ou não, pastor Rogério? Mas ele não fala que é obrigatório. Fala? Ele não fala que é obrigatório. Ele diz, irmãos, que foi escrito para que tenhamos o quê? Esperança. E qual a esperança maior do crente? Que muitos perderam essa esperança. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você tem essa esperança? Se Cristo chega, se os anjos trocassem a trombeta hoje, tem gente que fala: eu preciso casar, Senhor, primeiro. Preciso tocar a faculdade, Senhor, meu irmão. Você. Irmãos, tem um filme agora que vai ser, eu aconselho, vai ter uma série de 5 filmes, Deixados para Trás. Assistam isso. Você precisa ter um choque de realidade. O mundo e tudo isso, e todas as suas maldades, as suas porcarias vai passar. Mas a palavra de Deus, ela nunca passará. Palavra. O Espírito Santo está falando conosco hoje sobre a palavra. E se eu não aceitar, meu coração... Irmãos, é opcional isto. Não é algo impositivo.
Como foi a morte dele na cruz do Calvário, foi para que você vivesse em santidade, não em par de meia com o pecado. Deus não divide ninguém. Nós é que dividimos. Nós é que dividimos a nossa vida. Uma hora nós somos cristãos, a outra hora nós não somos cristãos. Mas vai que Jesus volta numa hora que você não é cristão. Palavra. Palavra, irmãos, é a esperança, para que tenhamos esperança. A palavra de Deus, irmãos, ela nos ensina a conhecer sua vontade e nos proporciona uma base sólida para a nossa fé. Ela nos dá o conhecimento necessário para viver de acordo com os preceitos divinos, sendo a fonte de toda a doutrina correta. Como crentes, somos chamados a aprender e a ensinar os princípios da palavra com fidelidade, para que a verdade prevaleça sobre o nosso erro. Se você não lê, você não consegue ensinar seu filho. Qual que é o erro? Você sabe qual que é o erro? Irmãos, as pessoas normatizaram o pecado. As pessoas normatizaram as coisas erradas. Irmãos, você não é obrigado a ser crente. Você não é obrigado a servir Jesus. Mas nós temos que você se dispõe a estar aqui, nós precisamos viver e ensinar os princípios da palavra. Não serve. Não serve eu chegar aqui, levantar minhas mãos para o céu, glória a Deus, é ótimo isso. Mas indo lá fora, levar uma vida como se não conhecesse Cristo. Irmãos, nós temos várias religiões aí. E você pode fazer o que você quiser. Existem várias. Você pode escolher. Você pode escolher, irmãos. Por que nós não aceitamos, pelo menos, entender e ler a palavra? É uma coisa maluca, né? Eu amo a Cristo, mas eu não gosto da sua palavra. Devemos ser diligentes em estudar e ensinar a palavra, garantindo que nossas vidas e a igreja sejam firmemente alicerçadas na verdade bíblica. Tiago 1:22, por favor. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmo. Quando você ouve a palavra e não pratica, nós estamos nos iludindo. Ilusão é fantástica, irmão. Você já agradeceu a Deus pelo que Deus colocou na sua mesa hoje? Irmãos, eu gosto de fazer esse exercício. Feche teus olhos. Todos fechem os olhos. Pense, a primeira vez que você ouviu falar de Jesus, qual era a tua situação? Como que era teu cabelo? Como que eram as tuas roupas? Eu tenho foto para provar como você era. Como? Que carro você dirigia? Qual que era teu salário? Houve mudança? Houve mudança? Você saiu de uma situação terrível e foi para uma situação melhor? Acredito que sim. E você não consegue ainda ler a palavra, saber mais daquele que te deu tudo isso. E não foi pastor que te deu isso, foi o Senhor que te deu isso. Será que nós não somos tão gratos de simplesmente de rejeitar tudo que não vem do Senhor? Ele já provou que é Deus em nossas vidas. Irmãos, a palavra de Deus como ferramenta de correção. Salmo 119, 105.
tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Irmãos, quando a palavra de Deus, ela é luz. Irmãos, por que as trevas, por que você se irrita quando descobre-se alguma falha tua que é tua, não é dos outros? Que você muitas vezes, em vez de colocar a culpa em você, coloca nos outros. Porque toda vez, irmãos, que você faz alguma coisa nas trevas, quando a luz do Senhor clareia, você é exposto. Aí vocês têm duas coisas a fazer. A primeira coisa é pedir perdão. E a segunda coisa é dizer, eu aprontei mesmo e vou continuar aprontando. É isso que a maioria de nós fazemos. Por quê? Porque ainda não entende o mistério do Senhor. O mistério do Senhor que Ele diz que os pés, nós temos que ter claridade para andar. A lâmpada do Senhor nos pés, para quê? Para que nós andemos não nas trevas, mas nós possamos andar em luz. E nós só vamos conseguir andar em luz quando nós reconhecermos que Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas. Que Ele morreu, Ele se entregou na cruz para que eu tivesse vida e vida com abundância. Por favor, Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado por causa da repreensão. Irmãos, o Senhor ama e repreende aquele que Ele ama. Então, irmãos, nós não gostamos de repreensão, nós não gostamos de disciplina, nós não gostamos de nada. Porque nós gostamos de viver em liberdade, a liberdade humana, a liberdade sem freio. Toda a sociedade que não tem regras é uma sociedade fadada à destruição. E toda a família onde seus membros, onde os pais não colocam regras explícitas para seus filhos, é uma família destruída. E todo filho e toda filha que não respeita as regras de disciplina dos seus pais, são vidas fadadas ao fracasso. Eu repreendo e castigo todo quanto amo. Se pois zeloso, arrepende-te. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Então, irmãos, quando nós temos disciplina, e minha versão aqui fala, não tem nojes da repreensão. O problema, irmãos, é que quando nós somos repreendidos, muitas vezes, é porque as nossas falhas foram expostas. Irmãos, você está tendo, irmãos, hoje uma aula, como toda pregação nesse lugar, de como fazer a vontade de Deus ou não. Quarta-feira no Curados para Curar, quinta-feira no Curados para Curar. Então, irmãos, essa igreja, os pastores dessa igreja estão te dando ferramentas para vencer o pecado. Eles só não vão te dar uma coisa: a vontade para vencer, pastor. Essa vontade para vencer é você que tem que ter. Aqui você não vai ter 7 passos para a felicidade. Aqui não. Leia a palavra que você vai ser liberto. Aqui não tem dízimo. Aqui não tem oferta. Mas aqui tem palavra de Deus. Você quer a palavra de Deus? Irmãos, eu repreendo e castigo todo aquele que amo. Se pois zeloso, arrepende-te. Arrepende-te. Apocalipse fala isso, irmãos. A correção divina, irmãos.
por meio da palavra, é uma prova de amor de Deus por nós. Quando somos corrigidos pela Escritura, é uma oportunidade de realinharmos espiritualmente. Devemos receber essa correção com humildade, sabendo que ela dirige tudo em volta e que dá certo e que nos impede a cair em enganos. Assim como o pai corrige o filho, Deus usa a palavra para moldar e aperfeiçoar o nosso caráter. E quando o filho não quer aperfeiçoar o caráter, o que o pai faz? Você deseja ser aperfeiçoado? Eu desejo. Eu desejo, cada dia é uma mudança na minha vida. Cada dia, o Senhor tem aperfeiçoado. Porque toda vez que eu vou pregar essa palavra, primeiro ela fala comigo. E você? Como está a tua casa? Como está a tua casa? Se você não lê a palavra, se você não expõe teus filhos para a palavra, tua casa não deve estar fácil. Problemas financeiros, problemas de relacionamento. Pastor, você conhece minha casa? Eu falei, não. É essa a vida de uma pessoa que não tem Cristo na vida. Sabe qual que é o problema, irmãos, quando nós não queremos a palavra? Quando nós não queremos a palavra, tem um problema muito sério. Nós não conseguimos confessar pecado. E se nós não conseguimos confessar pecado, o passado ainda está... Fecha não. O passado sempre vai estar batendo na nossa porta. Se eu não consigo conversar, eu conversei com Deus, mas eu não compartilhei isso, eu não vou ter condição, eu não vou ter ajuda para mudar. Por isso que você não mudou até agora. Olha, pastor, eu não consigo ler a palavra. Sim. Por quê? Porque ainda você não está no ponto que o Espírito Santo está batendo na porta do seu coração. Aí você vem para a igreja, levanta a mãozinha e diz que está tudo bem. Pode até estar para você nessa situação. Mas qual foi a última vez que o Senhor falou com você? Relacionamento, são duas pessoas, né? Um fala e outro escuta. Outro fala e outro escuta, não é isso? E o nosso relacionamento com Deus tem que ser assim. Nós falamos, às vezes nós escutamos muito, e vamos seguir a vida. O Senhor vai falar, como eu disse ontem, através da natureza com você, através de uma situação, através de um sonho, através de uma pessoa. Às vezes você está lá tão angustiado, e de repente uma pessoa fala uma coisa que às vezes não tem nada a ver, mas só você e Deus sabe aquilo. Quanto tempo não acontece isso? Quanto tempo não acontece isso, hein? Hein? Quanto tempo não acontece isso? Ou você trata as pessoas rudemente? Ou você não tem o discernimento espiritual da situação que está acontecendo para você tomar decisões? Ou não se questiona as coisas que tem que fazer? Irmãos, falta Cristo. Falta a leitura da palavra. Teu relacionamento, teus pais estão aprovando? O Senhor aprovou o teu relacionamento? Tudo isso é importante, por quê? Para que lá na frente você dizer, ninguém me avisou. Quando a palavra nos corrige, irmãos, devemos ser humildes e prontos para nos arrepender, permitindo que Deus nos conduza a um caminho de justiça. Cada pancada, ler a Bíblia. Tá, tudo bem. É cada pancada. Mas nós estamos absorvendo isso? Nós estamos mudando? Ou simplesmente nós estamos... Deus perdoa. Mas eu estou pedindo perdão?
eu estou abandonando? Irmãos, quarto ponto. A palavra de Deus como exortação. Por favor, Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6. Estamos quase encerrando. Há uma alerta. Marque na sua Bíblia. Estás esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos? Meu filho, não desprezeis a disciplina do teu Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido. Pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Uma pergunta. Uma pergunta. Você é filho de Deus? Quem é filho de Deus, levanta a mão. Tem gente que fica assim, né? Tá, então vamos ver a característica de um filho de Deus e a característica que não é filho de Deus. Já sabe, né? Gálatas capítulo 5, 19 em diante. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impurezas, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto lhe se parecer com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni, antes de que as praticam, não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Faço a pergunta: aonde você se enquadra nisso? Falar de sexo é maravilhoso. Nossa! Né? Ver um monte de coisa é ótimo. Mas isso afeta o meu relacionamento com Deus? Irmãos, filho meu, não despreze a correção do Senhor. E nós desprezamos isso toda vez que a palavra de Deus fala conosco e nós não temos uma mudança de vida. Que o Senhor nos ama. Que o Senhor nos ama, irmãos. Que o Senhor te ama. Irmão, sabe por que o maluco do pastor Wilson sempre está pregando isso? 2 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 2. Olha o que a palavra diz para mim fazer. Prega a palavra, insiste, a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja com toda a paciência a sã doutrina. Mesmo que você não queira, nós estamos ali. Por quê? Porque um dia o Senhor vai voltar e ninguém vai ter, ninguém que está me escutando, ninguém que está me escutando aqui na igreja, ninguém que está me escutando nas redes sociais vai dizer: ninguém me falou disso. E nós estamos te falando, estamos te dando ferramentas para que você vença o pecado, para que você vença a miséria, para que você seja uma pessoa equilibrada, para que você seja uma pessoa saudável. Mas para isso existem regras, e essas regras não são minhas. Essas regras ninguém é obrigado a seguir. São regras do Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. O Senhor te ama, e nós amamos muito vocês. Porque nós estamos aqui pregando e ensinando a palavra. E o último ponto, irmãos. Irmãos, uma exortação, irmãos, ela tem por objetivo motivar você a viver de acordo com a vontade de Deus. A palavra de Deus, irmãos, nos chama para a responsabilidade e nos encoraja a continuar firmes na fé.
Precisamos ser uma comunidade que se exorta mutuamente, usando a palavra de Deus para corrigir, mas também para edificar e encorajar uns aos outros. Devemos utilizar a palavra para encorajar as pessoas, irmãos. Mas por isso, irmãos, não é só usar a palavra, porque muitas vezes nós só queremos falar, só queremos exortar. Mas nós não olhamos para dentro de nós e vemos que nós precisamos de mudança. Nessa noite, irmãos, você possa entender isso. Olha, irmãos, eu vou te dizer. Hoje, falando com a pastora Neiva, todas as minhas decisões em relação à empresa, em relação aqui, mas hoje nós estávamos falando da empresa, né, pastora? Foram todas assertivas. E sabe como que eu sei que está assertiva? Porque minha mulher estava dando risada, e saiu dando risada da sala, do escritório. Todas. Não teve uma que não foi assertiva. Sabe por quê? Em momentos de confusão, em momentos de grande tribulação, que só Deus sabe como eu passei esse mês. E quando você chega hoje, que passa a batalha, que você entra, puxa, estou sentindo falta de alguma coisa. Puxa, a pedrada não está vindo, pastora. A tristeza se passou. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E sabe por quê isso, irmãos? Porque nós procuramos ouvir a palavra. E todo aquele homem, toda aquela mulher, todo aquele jovem, toda aquela menina, todo aquele menino que tenta andar nos caminhos do Senhor, o Senhor se agrada dele. A palavra de Deus como fundamento para a pregação. Por favor, marque na sua Bíblia e decore esse versículo. Romanos 10, 17. Decore. Vamos lá? Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas ou a palavra. As boas novas vêm pela palavra de... O que você está escutando? O que você está escutando? Quem está te tirando que o desejo sexual é melhor que o desejo por Deus? Quem que está como ídolo seu? Aonde está a sua fé? Aonde está o seu coração? É onde está o seu tesouro. Aonde está E não estou falando do Kiko do Chaves lá, né? O tesouro da mamãe, né? Não, não é esse Kiko, não, não é o tesouro, não. Então, irmãos, sabe por quê, irmãos? Que você está mais perdido que cego em tiroteio, como diz o ditado. Que você não sabe se peca ou se não peca. Porque falta a palavra de Deus. E sabe por quê? Porque você não tem fé. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Sabe por quê que você... Porque você está entrando muitas vezes num caminho largo, cheio de bagagem. Porque você sente que tua família está cada vez mais se deteriorando. Repita, por favor. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Se a palavra é o poder de Deus para aqueles que estão sendo salvos, opa! Acendeu a luz amarela, pastora Neiva. A pergunta, sou filho de Deus? E vem... O meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? É uma pergunta que tem que ser dita, que é pertinente. Você anda segundo os conselhos de quem?
Você está ouvindo o quê? Você está ouvindo o quê? Irmãos, nós precisamos entender algo maravilhoso. 2 versículos. Logo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. E logo em seguida, 1 Coríntios 18 diz que certamente a palavra da cruz é loucura para aquela pessoa que não quer nada com Deus. Para aquela pessoa que age e depois na igreja está lá, tá bom. Mas e o fruto? É loucura. Eu perdoar, que loucura. Eu pedir perdão, mas que loucura é essa? Mas eu sou dono, eu sou isso, eu sou aquilo. Parabéns. Humildade. Nós lemos em Provérbios, né, que arrogância precede o quê? Queda. Se você lê isso, irmãos, você se esconde. Eu li esses dias lá, né, que Eclesiastes, esse versículo ficou, né? Encontrei 1000 homens, encontrei um justo. Vi o mesmo tanto de mulher, não encontrei nenhuma, né? Agora, é justa ou não é justa? A mulher justa, a menina justa, a jovem justa, ela vai tomar decisões de justiça. Sabe como que o Senhor compara a justiça do ímpio? Como trapo de imundícia. E muitos de nós estamos tendo justiça de ímpio. Nós precisamos entender que o Senhor é a nossa justiça. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz o que lá? Vamos ler? 6,33. Mateus 6,33. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Justiça. Que justiça que nós estamos praticando? A nossa justiça? Nossa, esse pastor é um chato. Pastor, então, com esse cabelo, eis o livro. Só falam nisso, só falam em ler a palavra, não muda o tom. Não tem como. Você queria que nós chegássemos assim, irmãos, vamos fazer uma fila aqui, está aqui uma rosa, você pega uma rosa aqui, está tudo bem. Não, isso é heresia. Misticismo? Não. Palavra. E olha o que diz Mateus capítulo 6, versículo 63. Não tem, né, cara? A palavra que vos disser são espíritos para a vida. Irmãos, a palavra do Senhor é espírito de vida. Você compreende isso? A palavra de Deus é espírito de vida? É uma pergunta. Uma pergunta. Eu quero encerrar. Até que ponto que você está disposto a mudar hoje? Faça um voto com Deus hoje. Você que está aí nas redes sociais, faça um voto. Faça um voto. De você, primeiro, vou fazer um apelo para você. Pastor, eu já aceitei Jesus. Alguns não. Vamos zerar a fatura hoje? Te desafio a zerar a fatura hoje. Zerar a fatura. O que significa zerar a fatura, pastor? Aceitar Jesus de volta.
E para muitos, a primeira vez. Pastor, eu sou batizado. Muitos só se jogaram na água. Estou te desafiando. Aceite Jesus Cristo na sua vida hoje. Se você anda praticando coisas que não tinha que praticar porque você conhece Jesus, ou então diga, Senhor Jesus, eu não quero mais saber disso. É mais bonito. É muito mais bonito. Dizer, eu não quero saber mais disso do que você. Irmãos, é muito sério esse posicionamento das pessoas que as pessoas têm de dizer que conheceu Jesus e não conheceu Jesus. Praticar mesmo as obras de impiedade lá fora, dando mau testemunho, servindo como pedra de tropeço para aquelas pessoas que não conhecem Jesus. Eu quero, o Senhor tem colocado no meu coração, para que você diga, mas se você vir, irmãos, é para entregar toda a tua vida de verdade. Aí é opcional, porque a palavra de Deus é opcional, irmãos. E a palavra do Senhor que a palavra de Deus possa ser grande na sua vida. A palavra de Deus possa ser, aí sim, te garanto a você, se você se arrepender, como nós nos arrependemos todos os dias, você vai ver uma vida muito melhor do que você está vivendo. Muito melhor. Porque sabe o que a primeira coisa que o Senhor tira é o peso do pecado. A primeira coisa que o Senhor tira é o peso do pecado. Ninguém tem nada a ver com tua vida. Ninguém. Eu não tenho, pastora não tem, nenhum dos obreiros aqui tem, nenhum dos pastores auxiliares tem. Mas tem alguém que morreu por você. Tem alguém que morreu no seu lugar. Não adianta você levantar a mãozinha e vai chegar no último dia. Quem é você? Seu nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro. Nós precisamos entender que é opcional. Se você quiser zerar a fatura com Deus, quiser ter um relacionamento, mas não se esqueça, irmão. Temos que mudar. Temos que mudar. Vamos colocar em pé?